Povo meu, agora sim, ó, somzinho legal, não é madrugada, né, falando baixinho, mas com muita calma e atenção para nós podermos falar de todos os lances, como o lance do Pulgar no Bruno Fux, né? Todo mundo falando de um lance do Rafael Veiga, mas acho que o do Pulgar no Bruno Fux é o mais comentado de muitos lances que tivemos, de faltas, de poucos lances de jogo, né? No tetracampeonato do Clube de Regatas Flamengo, da Copa Conmebol Libertadores. O Flamengo venceu por 1-0 com gol de Danilo aos 22 do segundo tempo e passe do Arrascaeta num bom escanteio batido e se sagrou o primeiro brasileiro tetracampeão da Copa Libertadores. Ou seja, uma vez Flamengo, duas, três, quatro vezes Flamengo. O Flamengo é tetracampeão ao derrotar o Palmeiras por 1-0. Vamos ao jogo. Eu não pensava, por exemplo, na formação do Palmeiras, que o Rafael Veiga entraria de titular, mas por ser um jogador mais especial no termo técnico do que Felipe Anderson e do que Maurício, era muito provável que ele entrasse. Entra o Alan para jogar pelos lados, por uma beirada direita ali do time do Palmeiras, já que o Palmeiras contou com seus três principais zagueiros hoje, o Murilo jogando de titular, o Bruno Fux e o Gustavo Gomes. O Flamengo, por um outro lado, muito Flamengo mesmo, do meio do ano, Varela, Alexandro, né? Aí o Léo Pereira com Danilo, Léo Ortiz ficou de fora por conta de uma lesão. Acaba que o Danilo é muito bem coroado. Aos 22 do segundo tempo ele marca o gol de cabeça e, assim, já vi em jornais, né, dando uma volta na rua hoje, que o Danilo perdeu uma tia, um tio, né, um parente próximo, e com certeza esse gol foi para esse parente. Danilo, multicampeão, muito bom jogador, por onde passou. Copa do Mundo, sempre falavam, uma geração de Fagner, multicampeão pelo Corinthians, campeão pelo Vasco, né? Agora está no Cruzeiro, é banco do Willian. O Willian era muito solicitado para ser o reserva do Daniel Alves. O Danilo, perdão, era muito solicitado para ser reserva do Daniel Alves. E hoje o Danilo jogando de zagueiro, muito pela idade. Ele não foi como um Felipe, da vida, que de lateral esquerdo foi ser meia, não, ele de lateral direito ele ainda foi ser um pouco mais defensivo, ou bem mais defensivo, jogando de zagueiro, quebrando o galho quando os Léos não estão em campo. Joga muita bola, cruzamento perfeito do Arrascaeta. E aí a gente vai pegar o Rafael Veiga Arrascaeta, né? O brilho. O jogador do Uruguai, que era para ser titular do Uruguai, mandar no time do Uruguai com o Luizito Soares nessa geração. E eu acho que o melhor meia de característica de 10 do futebol brasileiro, que era possivelmente para estar em 2022 e em 26, muito certamente ser o camisa 10 da seleção brasileira. Hoje o Ancelotti joga no 4-2-4. Não apareceram muito. Para você ver, a falta decisiva do jogo, de uma partida, poderia ter sido lá da vitória do Flamengo, foi o Cebolinha que bateu muito bem, tentou pegar o contrapé do goleiro, acho que Carlos Augusto, né, Carlos Miguel, do Carlos Miguel do Palmeiras. Então tentou bater no contrapé do Carlos Miguel, mas não saiu o gol antes com o Danilo. Então tá de muito parabéns do Flamengo, veio a sua vitória, e agora a gente vai para a parte do si, né? Daquilo, e se minha mãe fosse homem, eu teria 2 pais.
Se meu pai fosse mulher, teria duas mães. Se para lá, se para cá, se para lá, se para cá, mas tem muito sim um detalhe. O lance no primeiro tempo ainda, né, do Pulgar no Bruno Fux. Muitas coisas poderiam ter acontecido. O Flamengo tomasse um sufoco do Palmeiras, o Palmeiras já ser mais competitivo do que já é e ganhar o jogo. Ou o que aconteceu ano passado, na Libertadores do ano passado, em que o Botafogo, muito maravilhoso nos últimos 2 anos, tirando os dois, né, 2024 e 2023, perdeu o Gregory e acabou ganhando de 3-1 de um Atlético Mineiro que ainda tem muito mais camisa do que o Botafogo, mais torcida, mais pressão, e tinha um Hulk ali, um Lianco. Bom, a expulsão do Gregory fez muito bem ao Botafogo naquele momento. Eu não sei se a expulsão do Pulgar faria muito bem ou muito mal, mas que ele deveria ter sido expulso, sim, muito imprudência. Imprudência, lógico. Teve um lance contra o Mirassol, que o Carrascal quase quebrou a perna de um jogador do Mirassol. E era pro Carrascal ter sido expulso. Então são muitas coisas. Não importa se é a arbitragem brasileira ou a arbitragem sul-americana. Acontecem muitas coisas que se poderia ou o Flamengo ter jogado muito mais na raça ou o Palmeiras ter ganhado o jogo. Mas isso não foi não foi determinante. Determinante a gente pega pelos números. Vamos lá, o Flamengo teve 60% de posse de bola, o Palmeiras 40%. Em chances claras de gol, foi 1-1. Chute, a gente vai pegar o lance do Vitor Roque isolando para cima. Chutes no gol, 11 do Flamengo, 9 do Palmeiras. Defesas, o Carlos Miguel só fez uma. O Rossi nem fez defesa. Escanteio 7-4 para o Flamengo. Faltas, Flamengo fez mais, 18-15. Troca de passe. Gente, o Flamengo trocou 443. O Palmeiras um pouquinho mais da metade, 281. O Flamengo desarmou mais, 16-12. O Palmeiras teve mais cartões amarelos, 4-3. Mas sempre muito maior o Flamengo, mais escanteio 7-4, sempre muito maior, porque o Flamengo atacava muito mais. Mas sem aquela qualidade padrão Flamengo. O Bruno Henrique, que o Luiz Roberto tem até um bordão, né? Jogo grande chama o cara, não foi o cara que decidiu muito. Foi um cruzamento do Arrascaeta, que também não estava tão bem no jogo, e acertou. Dizem que foi falha do Bruno Fux, acho que foi muito mérito de treino do Flamengo. Todo mundo vai dizer que o Danilo foi o melhor jogador, o Gustavo Gomes, mas o Varela jogou muita bola, gente. O Uruguai jogou muita bola na lateral direita do Flamengo. Então teve sim muito mérito ao Flamengo. Título, campeão da Libertadores. Daqui a 10 dias está jogando um Intercontinental, que é o Mundial Anual. Tem a Copa do Mundo de Clubes agora de 4 anos. Só vai ter outro em 2029. Flamengo já está classificado, mas tem o Mundial Anual. Flamengo pode ir no Intercontinental, pode ser campeão de novo Intercontinental, que não conseguiu em 2019, 2022. Sem pedir para o PSG esperar, mas é muito mais viável você ganhar do PSG se você passa de uma zebra na semifinal do Intercontinental do que você pegar o Real Madrid. Então, tem muitos esses pontos. Flamengo classificado no Mundialito desse ano, Intercontinental, na Copa do Mundo de 2029. O Palmeiras. Não é um ano azarado, não é um ano muito triste. O Palmeiras conseguiu renovar com o Abel Ferreira. O professor vai ficar muito tempo ainda, 2 anos. Já estão se tendo uma movimentação
movimentação, não sei se o Maurício Gagliotti tá para voltar depois da gestão Leila Pereira. A Crefisa, a FAM saíram da blusa do Palmeiras. Muita coisa está acontecendo ali, mas pelo menos a competitividade vai se manter. Ano que vem, quem sabe, o Palmeiras volte a ganhar um título de expressão. Parabéns, Flamengo. Meus parabéns. Chega muito calmo no Intercontinental. Vocês estão a um passo, uma vitória no Bragantino, né? De Bragantino Mirassol, de ser campeão brasileiro mais uma vez. É uma gestão muito ímpar, que começou primeiro do que o do Palmeiras. Gestão do Palmeiras Crefisa, 2015. O Flamengo começou a pagar as dívidas com bandeira antes, 2013, ganhando uma Copa do Brasil com Hernando Brocador, Elias, Paulinho, Chicão. E hoje o Flamengo tem esse apunhado de ídolos que se tem hoje nos últimos 12 anos. Tem o Bruno Henrique, tem o Arrascaeta, mas tem o Pedro, que é muito. Marcar ainda não tem um título como um protagonista. Teve o Gabigol, o Wesley, Varela, Alexandre, Felipe Luiz, Ayrton Lucas, Diego, que ficou muito tempo. Então o Flamengo tem muita dessa história e essa gestão. O Palmeiras tem a sua patrocinadora forte, sua torcedor ilustre. Os dois métodos são muito bacanas. O Vasco teve o Arthur Sendas durante muito tempo. O Atlético tem os mecenas, que são empresários da MRV. Então, os dois métodos são muito importantes, desde que não tenha o crime organizado, a corrupção, lavagem de dinheiro, né, sonegação de imposto, que paguem os impostos, é muito importante. Além das SAFs, que um dia eles vão virar, obviamente. Mas o Flamengo, há muito mais tempo, sonha com o futebol brasileiro, sonha em não ser só competitivo e dar espetáculo. Por isso, muitas das vezes, o simples, como um cruzamento do Arrascaeta e uma boa cabeçada do Danilo, a gente não consegue perceber que é qualidade individual, que é difícil fazer isso toda hora. Palmeiras treina, Flamengo tem muita qualidade. Parabéns, Flamengo, time da qualidade, tetracampeão da Copa Libertadores. É tetra! É tetra! É tetra! É tetracampeão, Clube de Regatas Flamengo, tetracampeão da Copa Conmebol Libertadores. Imparcial, tá? Vascaíno aqui tá feliz porque tá todo mundo comemorando. Agora o flamenguista quer que a gente ganhe até a Copa do Brasil. Para a Copa do Brasil também ficar no Rio de Janeiro com o Vasco ou com o Fluminense. Tá lindo. Os paulistas estão se mordendo agora, porque a Libertadores não é que não sai do Brasil, não sai do Rio, não atravessa, não vai para o Tom Jobim, só vai para ir para o estádio e voltar, porque Flamengo em 22, Fluminense 23, Botafogo 24, Flamengo 25, e o Rio ainda muito forte, ainda teve 3 representantes na Copa do Mundo desse ano, já tem um para 2029. Parabéns, Clube de Regatas Flamengo, tetracampeão da Copa Libertadores. Fui!